aí, era um lugar, no pátio tinha esses móveis. Isso aqui é chamado altar de holocausto, onde se oferecia sacrifícios de animais ao Senhor como oferta pelo pecado. Tinha o sacrifício de holocausto, que era um sacrifício completo. E geralmente ele ardia, ou seja, era queimado o tempo todo. Faltava seu sacrifício pela manhã e um sacrifício à tarde. 9 horas da manhã e 3 da tarde. E esse sacrifício ficava aqui, queimando sobre o altar. O que esse sacrifício representava? O sacrifício do Cordeiro representava Cristo. Quando João Batista viu a Cristo, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui, ó, em qualquer lugar que tivesse um israelita, em qualquer lugar, ele podia se lembrar que lá no santuário tinha um sacrifício queimando, sendo ofertado por eles. E eles podiam pedir perdão a Deus, tá bom? Porque aquele sacrifício levava o pensamento deles a Deus, que tinha para eles um sacrifício para perdoar. Então, isso acontecia nesse lugar. Geralmente, se era um pecado, uma oferta pelo pecador, o pecador chegava a trazer a sua oferta, que era um cordeirinho, botava a mão na cabeça do cordeiro, confessava os seus pecados e depois ele mesmo cortava o pescoço do cordeiro. O sacerdote colhia o sangue e jogava nas bases do altar e nos cantos do altar. E isso significava para ele um sacrifício de perdão, tá? Uma outra coisa que acontecia, o sacerdote, antes de entrar nesse lugar, que lá dentro tem um sacerdote, tá? Esse pátio aqui era o pátio para os pecadores, e onde eu já disse, tinha um sacerdote e os levitas que eram membros do sacerdócio que faziam isso. O sacerdote, antes de entrar ali, ele tinha que passar por aqui, ó. Aqui era o lavatório, o pia, onde tinha água. Era onde o sacerdote simbolicamente se purificava. Lavava-se aqui nesse lugar, não tomava banho, lavava as mãos, os braços, antes dele entrar no lugar santo. Tá bom? Bom, assim como o Cordeiro representava a Cristo, a gente pode se lembrar aqui também de que a água lembra Cristo. Cristo se apresenta nos evangelhos como a água da vida. Ele diz que aquele que beber dessa água jamais terá sede. Ok? Cristo é a água da vida, Cristo é a água que purifica. E isso aqui também pode nos lembrar uma coisa, que na nossa história de fé, a gente tanto é purificado pelo sacrifício de Cristo, como também quando a gente se batiza, a gente tem o lavar renovador, tá bom? Pela presença de Cristo. Então, basicamente, isso aqui é o que vocês têm que aprender. Agora vocês serão convidados com som de trombeta a entrar num lugar que vocês não podiam entrar naquela época, mas hoje vocês vão poder entrar para poder conhecer melhor. Senhor sacerdote, toque o chofar. Não, 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 não. Pode vir por aqui, ó. Entrar. Nesse lugar, tá bom? Sejam bem-vindos. Passar a outra dormir? Entrem. Sejam bem-vindos ao lugar santo. Naquela época, lembra como o sacerdote que vocês passaram lá adiante falou? As pessoas não entravam, era só o sacerdote. Hoje vocês estão entrando para ver o que acontecia aqui nessa parte, que era chamada de lugar santo. Quando vocês entravam no santuário, no lugar santo, encontrava logo desse lado uma mesa com 12 pães, tá vendo? Esses pães, eles eram trocados a cada sábado. Eram pães sem fermento. Não podia ter fermento, porque o fermento simboliza o pecado. Então era um pão natural, sem fermento, eram 12, que simbolizava 12 tribos de Israel e o número dos apóstolos. Quem lembra quantos apóstolos eram que seguiam Jesus? 12. 12 também, tá vendo? Igual no santuário, 12 pães, 12 apóstolos. Era aos sábados, eles tiravam e colocavam pães novos. Sabe o que isso significava? Um dia Jesus, quando esteve na terra, ele disse: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Então Jesus, esses pães simbolizavam Jesus. E isso
aqui do lado, quando as pessoas olhavam, eles viam um candelabro. O candelabro era essa lâmpada com essas 7 hastes, com 7 lâmpadazinhas, tá vendo? Que eram acesas. Ficavam acesas, ó, de dia e de noite, 24 horas, elas não se apagavam. Eles colocavam azeite de oliva aqui dentro para, né, acender, para ficar acesa aí, durante 24 horas, nunca se apagava. Jesus, e simboliza o quê? Quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca anda em trevas, ó. Aquela lâmpada, tá vendo? Do santuário, essa aqui, simbolizava Jesus que ia clarear a nossa vida, nos dando esperança. Quando saía daqui, vinha para essa parte, ó. Dá uma olhada. Aqui é um altar. Isso aqui é chamado, aqui é chamado de altar de incenso. Aqui, eles pegavam as brasas. Lembra do altar logo que vocês entraram lá, do sacrifício, do holocausto? Pegava aquelas brasas de lá acesa, colocava aqui e colocava um incenso. É um tipo de planta que deixa o ambiente bem perfumado. Mas o que significava isso? Significava aquelas pessoas que ficavam lá fora, elas oravam pedindo a Deus para ouvir as orações. Então o incenso simboliza as orações do povo que subia para o céu. Era esse o simbolismo, o incenso. Por isso que hoje a gente deve estar fazendo o quê? Orando. Porque a oração hoje era o incenso como era no passado, que subia para o céu e Deus atendia as nossas orações. Amém? E vocês vão entrar agora em um lugar, por aqui, venham por cá, um lugar chamado Santo dos Santos ou Lugar Santíssimo, viu? Entre e vocês vão ver o que tinha lá no lugar santo, santíssimo. Aqui é o lugar santíssimo. Aqui foi... Tá certo. Aqui estava a Arca da Aliança. Nesse local aqui, os sumos sacerdotes só entravam uma vez no ano, viu? Uma vez no ano. E aqui estava a Arca da Aliança. Daqui desse centro saía uma luz muito forte, que era a glória de Deus e os anjos de olho maciço. Aqui estão os anjos. E dentro dessa sacerdote aqui, a vara de Arão, a vara de Arão, as tábuas dos 10 mandamentos e o maná. O maná que foi a comida que Deus mandou. De onde foi que Deus mandou? Maná. De onde foi? Do céu mandou esse maná para o povo se alimentar. Então, aqui foi com essa vara que abriu o mar, que mar foi onde? Vermelho. Vermelho, foi com essa. Então, é de Arão. Foi de Moisés. Ah, porque tu disse de Arão. Tira. Então, tudo beleza, né? Tudo beleza. Agora, é porque a Ana Moisés não trouxe pra junto. Então, podia tomar. Igual o Girão jogou o coisinho aí e virou. Foi isso, você tá sabendo. Mas foi de um Moisés. É porque os dois jogou de vez, aí os dois se pressionou. Tinha vez que tinha que juntar assim, pegava os dois assim e levantava. Aí a cobra se misturou e virou a mesma cobra. Já entrou os outros não, né? Não entrou ainda. Já, pode levantar, viu? Já pode. Você já está por ali, vai